Fala devs, beleza? Eu tô aqui para apresentar a aula de Introdução a Bibliotecas Python e NumPy. É uma biblioteca dentro do Python, NumPy, sobre Numerical Python, então é sobre mexer com números, matemática, álgebra linear. E vocês vão entender por que a gente está trazendo essa biblioteca para cá. Ela é essencial, ela é o core de várias outras bibliotecas. E bom, primeiro de tudo eu queria parabenizar todo mundo que chegou até aqui no curso. Coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando do curso até agora. Eu vi que tem muitas dúvidas sobre as listas, elas vão ser tiradas, a gente já está providenciando algum vídeo de explicação sobre isso, de como que mandar as listas, de como editar a sua resposta, então vai ter toda essa explicação aí para vocês já já. Se vocês estão com dificuldade nas listas, fiquem tranquilos, então vocês têm o tempo que vocês quiserem para fazer, e vai ser até dia 11/12 a entrega, então fiquem bem tranquilos, vocês podem rever as aulas, fazer as listas com calma, no seu ritmo, fiquem bem tranquilos. Só queria dar essa breve introdução e parabenizar vocês aí que estão chegando aqui, e vocês já podem se dizer intermediários no Python, porque você já tem o core da programação, até funções, você já tem o core, vocês já sabem como fazer as operações básicas de um Python, um loop, uma função, o que são estrutura de dados, e diversas outras coisas. E aqui pra frente a gente vai entrar mais na parte de análise de dados. E por que a gente vai introduzir as bibliotecas para vocês? Agora a gente vai abrir um leque muito grande para vocês aqui dentro, que é muito essencial dentro do Python. O Python é uma linguagem muito utilizada e muito versátil justamente por causa das bibliotecas. Bibliotecas são o quê? As bibliotecas, elas são basicamente código feito por outras pessoas que você pode importar no seu VS Code, no seu IDE e utilizar esse código repetidamente. Então pessoas que por aí, que são de uma comunidade, estão produzindo código e tudo, eles permitem que você acesse o código deles e faça e utilize essas funções que eles criaram dentro do seu código. Bom, o Python mesmo, ele tem funções já built-in. O que são as funções built-in? Quando você instala o Python, elas já vêm com Python. Um exemplo delas que a gente tem usado muito no curso é a função print. Então, se eu fizer um help, outra função que é built-in no Python é o help, e ela é muito útil para saber o que cada função faz. Então, se eu usar o help no print, você vê que o print eu não chamei ele com os negócios. Como vocês lembram da última aula, você só chama uma função quando você utiliza essas parênteses aqui. Então, não usei, vai vir o help aqui, eu só usei no help, tá vendo? Então ele vai me mostrar o que é o print. E aqui ele fala, ajuda na função built-in print, e ela fala que o print é uma função que recebe vários argumentos, você pode delimitar um separador, um finalizador dele, então aqui você consegue entender o que são esses argumentos. Ele explica o que o print faz, ele explica o que são os argumentos, isso aqui é uma docstring da função. Então é bem legal isso para você saber o que as funções fazem. E além disso, você pode usar o dir nas funções, que aí você, sem o parênteses, e aí você consegue ver o que tem de atributos e métodos. Por exemplo, o print, ele não tem nenhum método. Ele vai só te retornar algum valor, alguma coisa na tela. Então ele não tem aqui um método. Mas se, por exemplo, eu pego e vou agora mostrar um pouco de uma biblioteca que também é built-in no Python. O math. Então aqui eu importei a biblioteca math. Você vê aqui, importei a biblioteca math. Eu já vou explicar como funciona esse negócio de importar a biblioteca, mas o math já é built-in no Python. Quando você instala Python, você instala a biblioteca math. E aqui eu posso usar o help no math, e ele vai me dizer, ajuda no módulo built-in chamado math. O nome é math, a descrição é esse módulo pode ser acessar várias funções matemáticas definidas em C, então é mais rápido. Aí tem algumas funções dentro dela, pode ser o acosseno, então tem várias coisas que você pode usar aqui dentro. Se eu fizer o dir aqui também, no math, aqui ele vai me dizer, tá vendo? Tem os atributos e tem aqui as funções. Então aqui tem algumas funções, se eu der uma scrollada aqui, tem uma função que eu quero mostrar para vocês, um atributo, uma variável, o pi. Vamos acessar o pi.
como eu já importei essa biblioteca, eu trouxe ela para dentro do meu ambiente aqui. Então, ela já está disponível para eu utilizar. Então, eu posso usar aqui math. E aí, para acessar algo da biblioteca, eu posso escrever math, o nome da biblioteca, ponto, aí eu estou acessando a variável pi. E ele vai me trazer aqui o pi, o valor de pi, que é 3.14. Tá vendo? Estou aqui com minha colinha. Legal, né? O que vocês podem ver aqui, que vocês conseguem, essas funções ajudam bastante para vocês saberem o que vocês podem fazer. É uma ajuda aí dentro do Python que você tem, então é bem importante isso daí. E como que eu instalo e importo bibliotecas? Para instalar bibliotecas, você tem que usar o pip. Então, exclamação, pip, install. E aí, já vamos instalar uma biblioteca aqui que a gente vai usar no curso, que é o NumPy. Então, escreve aqui, exclamação, pip, install, e aí o nome da biblioteca que você quer instalar. Nesse caso, o NumPy não vem instalado junto com o Python. Então, você tem que instalar o NumPy. E o pip ajuda a fazer isso. Então, você consegue fazer pip, e se não for o pip 3, aí quem for do Mac, mas pip tá ótimo, aqui. E aqui ele vai me instalar o NumPy, né? Como eu já tenho o NumPy instalado, ele vai me dizer que o requerimento já está satisfeito. Já está instalado nesse lugar aqui. E se eu for nesse local, nessa pasta, arquivos, ó, tá vendo? Tem uma pasta dentro do meu computador, Python, que tem a versão do Python que eu estou usando, então você tem que tomar cuidado, você tem que instalar as suas bibliotecas na versão do Python que você tem. Então, por exemplo, se você for instalar no terminal, que também dá para fazer, se eu escrever aqui pip install numpy, aí dessa vez não precisa de exclamação. Ele também vai instalar no mesmo lugar, como já está satisfeito também. Mas isso porque no meu terminal eu estou usando a versão, exatamente a versão que eu estou usando aqui, tá vendo? Se for outra versão, não vai instalar corretamente. Exit. Para você ver a versão é só escrever Python também no terminal. Bom, aqui eu já instalei NumPy para vocês. E como que a gente importa uma biblioteca? É bem simples. Import e o nome da biblioteca. Eu vou tirar esse ajudante aqui para não atrapalhar a gente. E se eu quiser trazer algo específico da biblioteca? Então, eu não quero trazer tudo. Aqui, eu estou importando tudo que tem na biblioteca. Todo o código que ele escreveu, eu estou trazendo para dentro da minha IDE, do meu notebook. E não é isso que eu quero. Eu quero trazer apenas uma coisa. Por exemplo, na biblioteca math que a gente tinha falado, eu quero trazer apenas o pi. Então aqui, ó, dentro de math, importar o pi. E aí se eu escrever só pi dessa vez, eu não preciso escrever math antes, tá vendo? Porque eu importei já o pi. Se você não colocar isso, import math, só import math, você vai ter que escrever o nome da biblioteca para você conseguir acessar o que tem dentro dela e acessar o que você quiser. Depende muito do uso que você for usar. Tem algumas bibliotecas que você vai querer usar o from primeiro e vai ter outras bibliotecas que você vai querer usar tudo. E no nosso caso, a gente vai usar o NumPy inteiro. Então, buscar a biblioteca toda. E a gente usa, normalmente, os programadores usam o alias, que é o S. Você coloca, importa o NumPy como? É como você falasse assim para o Python, eu quero importar a biblioteca com esse nome, que é NP. Normalmente, a gente importa com esse nome a biblioteca. Importa NumPy SNP. E aí, quando eu for usar a biblioteca, eu só escrevo NP em vez de NumPy toda hora. Eu posso colocar aqui qualquer nome, é como se fosse uma variável. Então eu podia colocar NumPy, sei lá. Só que se eu colocasse assim, eu teria que usar em todo lugar do nosso código assim. E aí eu conseguiria fazer as operações. Se tivesse errado, não ia dar para fazer. Você percebeu isso porque ficou verdinho quando estava certo e ficou branco quando não estava. Então esse é o padrão NumPy. E agora eu vou mostrar o que são essas bibliotecas na prática. Assim. Tipo, eu vou mostrar algo simplificado para vocês. Então, para você fazer uma biblioteca simples, você vai fazer aqui um arquivo. Vou fazer um arquivo minha biblioteca. E aí .py. É um arquivo .py. É outro tipo de arquivo de Python.
que normalmente é o mais usado. Só que por que a gente está usando o notebook, o Jupyter? Porque ele é bom para análise de dados, que é o foco do curso. Então, o Jupyter ele facilita muito com as células. Por exemplo, eu posso rodar essa célula e aí eu já estou com o código pronto para eu reutilizar ele em outra parte do código. Aqui eu teria que fazer algo mais complexo, usar meu terminal para rodar o código. Então, para deixar mais simplificado para vocês, a gente está usando o Jupyter. Bom, nesse arquivo py, a gente vai fazer um código para vocês. Vamos fazer aqui o pi de novo. Eu vou delimitar uma variável pi, que vai ser todo esse número aqui gigante, que é o pi. Não é todo o pi, né, que ele é infinito, mas aqui um simplificado do pi, para vocês verem. E aí, como é que eu tenho acesso a esse pi? O seu arquivo .py ele tem que estar na mesma pasta que seu arquivo que você vai utilizar. Porque a gente está fazendo uma biblioteca simples. Mais para frente, se vocês forem virar desenvolvedores e quiserem fazer suas próprias bibliotecas, vocês vão ver que tem coisas mais complexas de fazer para criar uma biblioteca. Mas, de forma simples, a gente vai aqui importar a minha biblioteca. E aqui eu já importei ela. E eu posso acessar minha biblioteca.py. Tá vendo? Eu acessei exatamente o valor que tinha aqui dentro. Bom, se eu mudar aqui para 2.14 e acessar a minha biblioteca aqui, minha biblioteca.py, ele vai falar 2.14. E se eu fizer uma função aqui dentro, a função saudar, que é uma função que vai ser definida, o def de definir. Eu definir uma função com o nome saudar, tem um argumento nome. Ela vai receber esse argumento e vai me devolver algo. Então, dentro de minha biblioteca, eu quero saudar. Aí eu vou colocar eu mesmo. Aí aqui, vocês podem ver. Pode estar dando erro para vocês quando vocês mudam aqui dentro, porque vocês têm que salvar esse arquivo e reiniciar o seu Jupyter. Então, para vocês conseguirem rodar o código que vocês fizerem aqui, façam isso que vai dar certo. E rodar de novo a importação. E aí, todo o código que você fez lá, você consegue acessar aqui. Então, com isso, vocês puderam ter uma ideia do que são as bibliotecas, de como que elas funcionam. São códigos de outras pessoas que vocês podem importar. E isso é muito enriquecedor dentro do Python. E por isso que a Python é uma das linguagens mais usadas no mundo. Porque ela tem um ecossistema enorme de bibliotecas, que facilitam muito e diminuem o retrabalho. Então, o que vocês vão enfrentar muito daqui para frente, agora que vocês têm esse leque de possibilidades dentro das bibliotecas, são os atributos e os métodos. Então é o seguinte, vamos supor aqui que eu fiz uma classe pessoa, e dentro dessa classe pessoa, essa pessoa ela pode ter vários atributos. Você que está assistindo essa aula, você vai ter um nome, então aqui iniciando os atributos da pessoa. Você vai ter um nome, você vai ter uma idade, você vai ter uma altura, diversas coisas. E você pode fazer alguns métodos, você tem algumas habilidades. Então você pode fazer uma apresentação, se apresentar. E aí com algum argumento aí, pode se apresentar, olá, tal, printar alguma coisa. Bom, aqui não importa, só estou mostrando para vocês, esse daqui vocês não precisam saber fazer. Estou mostrando para vocês porque isso daí vai estar em muitos códigos que vocês vão usar, vão poder fazer. É uma matéria difícil? Por que ela está aqui? É uma matéria difícil e ela está aqui porque muitas bibliotecas vão ter ela. E eu acho muito importante vocês aprenderem o que vocês estão usando, e não só usarem. Uma caixa preta que vocês simplesmente vão receber e não sabem o que ela faz, não é o bastante. Vocês não vão ter o conhecimento bastante. Então é interessante vocês saberem como funciona isso daí, o que vocês estão usando. Então eu vou usar um exemplo aqui de uma biblioteca que vocês vão usar muito aí pra frente, não dentro do curso, mas vai aparecer muito para vocês, é o datetime. Dentro da biblioteca datetime, eu estou importando o objeto datetime. E aí com esse objeto aqui, eu posso acessar uma função, um método dele, que é o now. E o now, ele faz o quê? Ele pega a hora exata de agora. Então 2 horas e 47 minutos, ele vai pegar lá ano 2024, mês, dia, horas, minutos, segundos, microsegundos.
Tá, e como é que eu acesso isso? Com os atributos. Então, agora, ponto. Year vai me dar o ano. Month vai me dar o mês. O day, dia. Então, vai até microseconds. Isso é bem legal, isso é bem interessante. Vocês vão ver que até no NumPy tem coisas parecidas que vocês vão entender como que funciona agora. Bom, o NumPy, o que é um NumPy? Ele é uma biblioteca que é amplamente utilizada para manipulação de arrays e matrizes. Arrays, elas são estruturas de dados que eu vou apresentar agora para vocês, é uma estrutura de dados novas. E ela oferece funções e métodos que são muito otimizados para operações matemáticas, estatísticas, álgebra linear, para aprendizado de máquina. Então, para fazer IA, ela é muito amplamente utilizada em outras bibliotecas, como o Scikit-learn, que vocês podem fazer um outro curso e aprender. Processamento de imagens e muito mais, até visualização de imagens. Então, é muito interessante fazer. E por que usar NumPy dentro do Python? Ela é muito eficiente, já que ela é escrita em C, que é uma linguagem de baixo nível, é uma linguagem mais próxima do linguagem da máquina. Então, ela é mais rápida, mais eficiente. Que bate um pouco com Python, que é uma linguagem reconhecida por ser mais lenta, por ter uma sintaxe muito fácil de usar. Mas ela mantém a facilidade do uso. Vocês vão ver que ela é bem fácil de usar. E a compatibilidade dela com várias bibliotecas de análise de dados, como Pandas, que a gente vai aprender ainda nesse curso, e com outras bibliotecas como Scikit-learn, como eu já falei, de aprendizado de máquina. Bom, a gente já instalou NumPy ali atrás, vocês aprenderam como importar a biblioteca, aqui está um lembrete. E como é que funciona essas arrays? Essas arrays, elas podem armazenar vários elementos, assim como listas. Então, elas são parecidas com as listas, mas ela tem algumas características diferentes que eu vou mostrar aqui pra frente. Elas são mais rápidas e mais eficientes, e podem armazenar diversas dimensões. Então, elas podem ser de uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. E aqui vocês podem ver que elas têm linhas, colunas e vários tipos de formatos. Aqui exemplos de como fazer. Então, aqui seria basicamente uma lista com 7, 2, 9 e 10. E aqui tem 4 elementos. Tem um formato de 4. E só. Aqui tem 3 elementos e 2 linhas. 3 colunas e 2 linhas. Então, 2 linhas, 3 colunas. Vamos ver mais pra frente mais sobre isso. E por que arrays são mais rápidas? Primeiro de tudo, a homogeneidade. Elas têm um tipo fixo. Então, uma array só pode ser inteiro, ou float, ou booleano, ou string. Se você tenta colocar mais de um tipo, elas viram string automaticamente. Isso facilita o processamento dessas listas, dessas arrays. Então isso é muito importante. Outra coisa, a memória contígua. O que é isso? Vamos explicar para vocês. Quando você faz uma lista, ela fica espalhada na memória. Então tem um elemento aqui, tem um elemento ali. É mais ou menos esse desenho aqui. Eu peguei uma imagem aqui de referência e tal, não sei de onde peguei de referência porque eu achei legal. Bom, imagine que você está no cinema, você vai assistir um filme com seus amiguinhos, e aí você fala assim, pô, quero sentar do seu lado, vamos comprar as cadeiras tudo juntos pra gente comer pipoca e conseguir falar algum comentário ali no meio do filme. Nesse caso, seria mais parecido com as arrays, porque elas estão ali em um lugar da sua memória, cada um desses espaços é um armazenamento. Eles estão em um lugar da sua memória que eles estão juntos. Então aqui é o primeiro elemento, aqui é o segundo, e eles estão na ordem certinhos e em conjunto. Isso facilita a leitura desse negócio. Quando você vai acessar a memória atrás dessa estrutura de dados, vai ficar mais fácil, você vai estar logo ali. No caso das listas, não. A vantagem de ser armazenado assim é que você, por exemplo, está lá no cinema, o cinema está lotado. Você quer achar um lugar para todos os seus amigos, você não vai conseguir. Mas vocês não querem perder o filme, então se você sentar separados. Então tudo bem vocês sentarem separados. Vocês vão assistir o filme e tal, não querem conversar, vão se ver no final. Mas você sabe onde está o seu amigo, o outro sabe onde o outro está. Então aqui seria mais ou menos essa analogia. Seus amigos sentaram separados no cinema, mas tem aquela facilidade de vocês conseguirem assistir o filme e alocar facilmente na memória o negócio. Aqui não, você tem que achar exatamente a quantidade de espaço que você precisa. Porém, é mais rápido para acessar os elementos. Bom, isso daí é um briefing que eu quero falar. Eu sou muito adepto de entender a teoria por trás para que você consiga usar as coisas que você vai usar. Não é simplesmente pegar o código de outra pessoa ou as funções que tem no Python e escrever tudo aleatório sem entender o que você está fazendo. Eu acho importante saber o porquê que é mais rápido, por que você está usando aquilo, qual que é a vantagem do que eu estou fazendo.
Ah não, nesse caso a lista é mais vantajosa. Então isso é bem importante. Aqui um exemplo de código que vai mostrar a rapidez das arrays. Aqui são as listas. Aqui eu estou adicionando de um em um números, 10 milhões de números aleatórios. Então vamos ver quanto tempo demora. Aqui ele vai falar exato quanto tempo demora. Você vê que já vai demorar um tempinho. 80, 90, pum. 9.3 segundos para fazer essa tarefa. Agora com arrays de NumPy, a tarefa é feita em 0.12 segundos. Para você ver como é muito mais eficiente. A mesma tarefa sendo feita 10 vezes mais rápido. Bom, vamos ir para o básico de NumPy. Já dei muita teoria, agora vamos para a prática entender como que faz uma array. É bem simples. Você vai fazer uma lista, você vai fazer assim, 1, 2 e 3. No caso da array, você faz parecido, mas primeiro você acessa a biblioteca. Dentro da biblioteca vai ter uma função que se chama array. E nela você passa a sua lista, 1, 2 e 3. Nesse caso você vai ter criado uma array. Array 1, 2 e 3. E vamos fazer uma array com... É que aqui eu já importei lá em cima, mas se você não importou ainda o NumPy, você pode importar do jeito que eu havia falado. NumPy as NP. Vamos fazer uma array diferente. Uma array com vários elementos. np.array e nela vai ter... Opa, tem que botar array aqui. fea.dev, uma string. 1, o 2.0, que é um float, e um booleano. Nesse caso, ele vai me dar tudo em string. Ele vai colocar, isso é o que eu falei do tipo fixo. Então só pode um tipo de dado aqui dentro, que é a string. Bom, isso vocês conseguiram entender. Bom, dá pra apagar isso aqui. Uma array 2D. Vamos fazer uma array 2D. Duas dimensões, bidimensional. Primeiro você faz uma lista e dentro dela você faz outra lista. 0, 1, 2. Não, vou fazer 1, 2, 3. E dentro da lista maior você faz outra lista. 2, 4, 5, 6. É como se você estivesse criando assim, ó, uma lista. Aí dentro dessa lista, 1, 2 e 3. E aqui, 4, 5, 6. Da mesma forma, você criou assim. Então, se você ver aqui, é um array bidimensional. Tá vendo que são iguaizinhos? Para acessar na lista, você faz primeiro o elemento que você quer acessar. Então, o primeiro elemento é essa primeira lista. Então, vai acessar a primeira lista e depois vai acessar o primeiro elemento, que vai dar o 1. Então, 1. Então, você pensando em linhas e colunas, como se fosse uma tabela, como Excel, então você consegue pensar assim. Aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha. Aqui é a primeira coluna, então aqui é a primeira coluna, aqui é a segunda coluna. E aí você consegue fazer primeira linha 0, começa sempre do 0, lembra? E primeira coluna 0, que aí você consegue acessar esse elemento aqui. Aí a gente vai ver como acessar em arrays, como faz para acessar em arrays. Bom, o que a gente pode falar aqui de dimensões da array. Então, a array A, ela tem uma dimensão só. Vocês podem ver, o NDIM fala a dimensão da array. Aqui é um atributo da array. Tá vendo? Lembra dos atributos? Ali eu criei um objeto array, uma estrutura de dados array. E aqui eu estou acessando o atributo dela, que é a dimensão. E se eu mostrar a dimensão do B, vai mostrar que ela tem duas dimensões. E se eu pegar o shape da array? Então, o formato da array é um outro atributo, que ele tem apenas 3 elementos. E é unidimensional. Aqui, nesse caso, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Legal, aqui está mostrando o shape. E se eu quiser falar o tipo de dado que tem dentro da array? Então, vamos fazer aqui .dtype. E mandar... Opa, não, esse aqui é um atributo também, então não usa parênteses. E aí, aqui vai me falar o dtype. Aqui fala int64. É um integer, só que ele já vai adiante. Isso é uma outra coisa legal do NumPy, porque ele entende memória. Ele é mais eficiente no uso da memória. Então ele consegue dizer, é um int com 64 bits. E eu podia mudar isso aqui. Eu podia falar para ele assim, não, eu não quero um integer com 64 bits. Eu quero um integer
com 32 bits. Ele vai mudar array e nesse caso vai ser um integer de 32 bits. E se eu quiser saber o número de bytes, quanto de memória está usando aquela array, para saber a eficiência dela. Legal, né? Número de bytes, vai falar aqui. Bom, vamos ver como que acessar elementos da array. Vou repetir aqui a array para vocês lembrarem o que tem dentro dela. Então aqui tem 1, 2 e 3. Essa array, que nem a lá de cima. Eu quero... Ah não, vamos fazer uma array diferente. Vamos fazer 4, 5. Aí eu vou fazer a segunda linha, que é 6, 7, 8, 9, 10. E tudo isso tem que estar dentro de outra lista, para que seja bidimensional. Legal, fiz uma array bidimensional. Como é que eu acesso a primeira linha e a primeira coluna? É dessa forma. Então primeiro você bota a linha, vírgula e depois a coluna. E dessa forma você vai ter acessado 1. Tá vendo? Aqui 1. E se eu quisesse escolher a segunda linha com o último elemento, também dá, que é o 10, tá vendo? Vamos pegar uma linha inteira específica. Então eu quero pegar a linha 1, então começa no 0, e tudo que tem nela, 2 pontos. Peguei toda a linha. Se eu pegasse a última linha, que é a segunda, também dá. Pegar uma coluna específica. Vamos lá. Você pega tudo isso aqui, 2 pontos, e na parte de coluna você escolhe. Eu quero a primeira coluna, vai dar 1 e o 6. Aqui, o 1 e o 6. Se eu quisesse a última, também o 5 e o 10, que é a última coluna. E fazendo intervalo. Esse sintaxe aqui vai estar em vários lugares dentro do Python. Início, fim e passo. Então, aqui eu posso pegar tudo e que seja a coluna do 1 ao 4, pulando 2. Vai me dar o 2, o 4, 7 e 9. Então ele veio aqui, veio 2, 4, 7 e 9. Se eu quisesse fazer isso somente para a primeira linha, ele teria me dado o 2 e o 4. Então ele pegou o 2, pulou 1, o 4. Naquele caso ele pegou a coluna inteira do 1, da segundo elemento, e a coluna inteira do quarto elemento, que é o 3. Legal. Se eu quiser alterar um elemento, eu escolho aqui. Vou escolher o primeiro elemento da primeira linha. Primeira coluna, primeira linha. E vou mudar para 100. Vai mudar o 1 para 100. E se eu quiser mudar uma coluna inteira, então aqui eu vou mudar tudo da coluna. Vamos na 3 e eu vou mudar para 1. Tudo para 1. Vocês podem ver que aqui na quarta coluna, na verdade, mudou para 1. E se eu quisesse colocar valores específicos, então seria 1 e 50. Aí ele mudaria certinho aqui. Então você tem que passar uma lista para conseguir mudar todos os valores. Legal, alterei aqui. Agora um desafio para vocês. Fazer uma array 3x3 que tenha uns na diagonal e 0 no resto. Então ela ficaria mais ou menos assim, ó. Dessa forma. Ficaria dessa forma. Uma matriz de identidade 3x3. E aí, o meu desafio é não usar nenhuma função pronta do NumPy. Legal. Bom, feito esse desafio, vamos falar como que vocês podem inicializar arrays diferentes. Então, vamos inicializar uma array aqui de zeros. Então eu quero uma array de zeros que tenha 3 elementos. Beleza. E se eu quiser uma array bidimensional com 2 e 3? 3, 3, vai. 3, 3. Então ele vai dar um array bidimensional com 3 linhas e 3 colunas. Arrays de 1. NP ones. Então vai ser a mesma coisa, 3x3. Vai me dar um array 3x3. Arrays com números específicos. NP full. Então ele vai me dar um array de 3x3. E aí tem o segundo argumento, que é o número que eu quero colocar. Então eu vou colocar um 7 assim. Então ele vai me dar uma array inteira de sets com o formato que eu especifiquei. E se eu quiser reutilizar
o shape de outro array. Então eu vou reutilizar daquele array lá em cima, que é o A, e vou usar o full like. Então eu vou passar uma array aqui e vou dizer que eu quero 7. Ele vai me dar um array com aquele shape lá, antes era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora é tudo 7. Arrays com números aleatórios. Random.range. E aí eu posso colocar aqui pro random.range, deixa eu pegar minha colinha aqui. Por isso que é bom sempre ter a documentação para vocês conseguirem lembrar. Então você consegue passar um shape, que ele é um pouco diferente de outros. A documentação é importante para ler, para saber como funciona e tal. Não dá para memorizar tudo isso. np.random.rangint vai me dar números aleatórios inteiros. E aí eu posso especificar um intervalo de 0 a 100 e o tamanho, o formato, eu quero que seja de 3x3 também. Então, números inteiros de 0 a 100 no formato que eu especifiquei. E aquele desafio lá que eu dei lá atrás, se vocês pausaram o vídeo e fizeram, parabéns. Bom, vou mostrar aqui agora como que faz com a biblioteca np identity. E se pôr o 3 aqui, ele vai dar uma matriz de identidade com uns na diagonal. 3x3. Uma coisa bem legal que é parecido com as listas. Que você pode fazer arrays usando, parecido com o range, quer dizer, usando a range. Que ele vai ter um início também, então 1 para 10, então o 10 não conta, é exclusivo, então vai até 9. E eu quero que vá pulando de 2 em 2. Então ele vai me dar 1, pular 1, 3, pular outro, 5, legal. E o linspace é um pouco diferente. O linspace, ele vai criar um array, só que o início, ele vai pedir um início, vai pedir um fim, e ele vai querer um número de elementos dentro da array, então 5 elementos. Ele vai dividir esse intervalo em quantidade de elementos que você especificou. Então ele vai fazer aqui tem 5 elementos, de 0 a 10, e ele vai contar o 10, então é inclusivo. Legal. E se eu quiser copiar arrays? Esse é um negócio que tem que tomar muito cuidado. Então vou passar aqui uma array de 1, 2 e 3. E nesse caso, eu quero que B seja igual a A. E vou mudar B, eu vou mudar o primeiro elemento de B, que é 1, para 100. Opa. Primeiro elemento de B para 100. E se vocês verem o que acontece com A, ele vai mudar também. Isso por quê? Porque aqui você não está falando que B está em outro lugar da memória. Você colocou o A em algum lugar da memória. Em algum lugar lá você colocou 1, 2 e 3. Que nem aquela fotinho lá, você colocou 1, 2 e 3 juntinho. E aí, aqui embaixo, o que você está fazendo não é criando outro lugar na memória. Você está colocando no mesmo lugar, você está apontando para o mesmo lugar. Então é a mesma informação. Eles estão no mesmo lugar. E aí, quando você altera um, você entra lá naquele lugar da memória, altera e vai alterar o outro também. O que você tem que fazer para não acontecer isso? Você usa o ponto copy. Isso para as listas também. As listas também têm um ponto copy e também acontece isso. Então, toma muito cuidado. E nesse caso não vai ter alterado, porque vai estar em outro lugar da memória. Legal, o que mais você pode fazer com arrays? Operações matemáticas, que são essenciais em NumPy. Esse é um grande diferencial, porque, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar essa array mais 2, e ele vai somar 2 em todos os elementos da array, um por um. O que difere das listas? Se eu fizer uma lista igualzinha, 1, 2 e 3, ele não vai somar isso daqui em todos os elementos, vai dar um erro. Por quê? Porque você precisa fazer elemento por elemento. Então tem que fazer um loop. For i in range len da lista. Olha como é mais verboso. Eu tenho que ir de cada em cada elemento somando 2. E aí nesse caso ele daria certo. Eu poderia ter feito até com list comprehension. Vou até mostrar aqui para vocês. Então i mais 2 for i in list. Opa. Aí vai dar o mesmo resultado. Para vocês verem. Legal. E o que mais que tem aqui? Tem como fazer vezes 2. Então cada elemento vai ser vezes 2. Tem como fazer dividido por 2. Dá pra fazer divisão, multiplicação, adição,
subtração, eu não vou falar de todos aqui, mas uma coisa interessante que você pode fazer até de array para array. Então, uma array aqui que seja 4, vou fazer 1, 0 e 2, vou fazer B mais A. Se eu fizer isso, eles vão somar cada elemento, um por um. Então vai somar 1 com 1, 2 com 0, 3 com 2, e vai fazer isso daí. Pode até fazer uma multiplicação. Isso para dimensional. Se você quiser fazer uma multiplicação de matrizes, que aí seria bidimensional, aí eu vou até trazer isso aqui de volta para ficar mais fácil de escrever. Então, A vai ser... Vamos fazer um random aqui. Random.range indint 3x3, e esse aqui vai ser random.rangeInt. Vamos fazer 2x3 e 3x2. Eu conseguiria fazer np.matchMul, essa multiplicação de matrizes, tá vendo? Isso por quê? Porque as linhas são iguais às colunas da outra. Se não fosse, não daria. Se, por exemplo, fosse 2, 3, 2, 3, não daria certo, tá vendo? Então, esse é um negócio mais de álgebra linear, assim. Aí faria a multiplicação de matrizes. Também tem a multiplicação simples de matrizes. Legal. Estatística. Vamos falar mais sobre estatística. Estatística simples, nada complicado. Então, aqui, np.array. Vamos colocar aqui dentro 1, 2, 3, 2. Não, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. Aí eu vou falar, dentro dessa aqui, qual que é o mínimo? O mínimo é esse. Poderia ter utilizado np.min e aí passar a array, que também daria certo. Mas aqui já tem, então já vou fazer assim. A.max, o máximo que tem aqui, também já vai falar qual que é o máximo. É bem simples de achar um mínimo e um máximo assim. A.min, min é a média, vai falar a média aqui. np.median, vai falar a mediana do negócio. Nesse caso não tem o a.median, tem que fazer o np.median. Em diversas coisas, também daria para fazer o np.std, que é o desvio padrão dessa array. Então tem muitas operações estatísticas aí que vocês podem usar. E vocês podem usar até outra biblioteca que vocês quiserem precisar, é a SciPy. Nesse caso, vou anotar aqui que é assim que escreve. SciPy, que é de estatística. Bom, reorganizando arrays, eu posso fazer o que com arrays? Eu posso fazer uma array aqui, que seja 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, só que elas têm que estar dentro de uma outra para ser bidimensional. Então aqui, a array que eu tenho, ela tem 2 linhas e 4 colunas. Como vocês podem ver, é isso aí mesmo. O depois, e se eu quiser mudar ela, em vez disso, eu quero fazer ela, então, que ela seja 4x2 agora. Depois, ela vai ficar assim. Então, ela tem 4 linhas e 2 colunas. E se eu quisesse, por exemplo, que fosse aqui 4 e aqui menos 1. Se fosse assim, ia dar o mesmo resultado. Por quê? Eu falei assim, eu quero que tenha 4 linhas. E aí eu falei pro NumPy assim, descobre aí quantas colunas tem que ser. Eu não quero saber, você que descobre, sabe? Se fosse 5 aqui, daria um erro, porque ele não pode transformar um negócio 2, 4 em 5 alguma coisa, porque não tem como dividir. E aí nesse caso daria errado, mas se eu quisesse fazer 8 menos 1, seria só uma coluna. Ou menos 1, 8, ele ainda seria bidimensional. Tá vendo? Se eu pegasse aqui ndim, ainda seria bidimensional, porque tá em 2 listas. Mas ela tá em uma linha só. Legal? Fechou? Se eu quisesse uma dimensão só, aí sim eu faria... Acho que assim não dá pra fazer, né? Se eu fizesse assim, aí sim teria mudado. Mas vamos manter aqui 4,2. Legal. O que mais que eu posso fazer? Eu posso pegar o antes e fazer um flatten,
que ele vai fazer a mesma coisa que o reshape daquela forma que eu mostrei agora. Ele vai transformar em uma dimensão só. Transformar tudo em uma dimensão só. E se eu fizesse antes ponto .t? Ele faria a transposta daquela matriz. Então ele transformaria as linhas em colunas. Legal. Fechou. Agora, algo essencial, que é uma matéria muito importante para a próxima aula até, que vocês vão aprender pandas, que é sobre filtrar arrays. Então pode ter uma array aqui. Vamos fazer uma array aqui, que ela... Vou botar até o nome array. Array np.random.randint, e eu quero números de 0 a 100 e que seja do tamanho 3 e 4. Então aqui vai estar a array que eu criei com números aleatórios, tá vendo? Eu vou até fazer outra vez. Toda vez que eu clicar vai vir uma array diferente. Eu quero testar. Pronto, aqui tá legal. Agora, se eu fizer assim, ó, como é que eu filtro os números que eu quero? Eu posso chegar para ele e fazer assim. Eu quero que só me dê os números menores do que 10. Deixa eu tirar isso aqui agora porque eu não preciso mais. Todos os menores que 10. Ele vai me retornar outra array, mas só de booleanos. Por quê? Aqui ele vai estar falando assim, ó, os números que estão menores que 10 estão nessa posição e nessa posição. O true e true. E se você ver, tá mesmo, é o 0 e o 4. Eles estão nessa posição. Mas isso daqui não é útil para mim. O que é útil seria eu indexar essa máscara booleana. E aí eu poderia fazer da mesma forma que eu escrevi ali. Eu faço assim e aí eu estou indexando essa array. E aí vai me retornar uma array nova só com os elementos que eu especifiquei. E no outro caso, se eu quisesse mais de uma filtragem, então eu posso fazer array maior que 10 e, então esse daqui, esse operador booleano é igual ao AND, ele é o E. Array menor que 80. Tem mais do que 80 aqui? Tem bastante. Tem um só, quer dizer. Aí aqui não vai funcionar, porque você tem que colocar entre parênteses, porque você está especificando. Cada operador lógico aqui, você tem que colocar entre parênteses. E aí sim vai funcionar. Ele vai me retornar uma array e vai falar quais são esses elementos. Se eu passar isso na indexação, se eu passar isso aqui dentro da indexação, ele vai me retornar em uma array nova todos os elementos entre 10 e 80. E se eu fizer o WOW, como é que eu faço o WOW? Array menor que 10 ou array maior que 80. E aí, lembrando que tem que colocar entre parênteses as operações lógicas. E aqui é até infinito. Aqui eu posso chegar também e colocar ou aqui de novo e escrever mais. Então é bem versátil. E aí vai me dar de novo outra array. E vamos indexar com isso aqui. Vamos indexar e vai me dar todos os valores que são maiores que 80 e menores que 10. Isso é muito bom para filtrar os elementos que você quer. Ah, e se eu quisesse fazer a negação? Então, tipo, aqui eu neguei esse daqui. Então é tudo que é maior que 10. Nesse caso eu estou negando. Então é tudo que é maior que 10. Se eu fizesse assim, é diferente que 10. Nesse caso não. Mas aí eu podia fazer dessa forma que eu fiz aqui. Ele está negando tudo que vem adiante. E aí ele negou essa operação lógica e falou, não, eu não quero que é menor que 10, eu quero que é maior que 10. Aqui pode usar várias coisas, maior igual. Você poderia ter chegado aqui e falado assim, eu quero que seja... ele vai verificar isso, ele vai fazer ver se todos os números são divisíveis por 2 e me retornar uma array booleana. Então aqui eu estou falando para ele, eu quero todos os números que são divisíveis por 2, ou seja, pares, e maiores que 80. Não tem. Agora, menores que 80, vai ter. Então vai ter o 12 e o 46, são pares, são menores que 80. Tá vendo? Então, aqui se eu fizesse ou, ele me daria muitas opções. Né? Em todos os números, menos abaixo de 80, ele daria. Porque aqui é ou, aqui é inclusivo. Legal. O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Já mostrei a negação, já mostrei os outros.
Agora umas bem importantes, np.n. Se eu colocar np.n, ele vai verificar se qualquer um dos números dentro da minha array satisfaz a minha condição. Então, array menor que 10, tem algum número menor que 10? Tem. Agora, maior que 90, tem? Não tem. Só que eu posso fazer isso para cada coluna. Então, para cada coluna seria... Só deixa eu lembrar isso aqui, que eu acho que coluna é o outro. Esse aqui é linha. Então, para cada linha, quando você coloca access1, você está verificando em cada linha se tem algum número menor que 10. Nesse caso, a primeira linha não tem, a segunda linha não tem, mas a terceira tem. Se a gente for verificar aqui, vamos mostrar aqui de novo a array. Se eu for verificar aqui, realmente só tem números menor que 10 na última linha. Agora, se eu verificar na coluna com 0, access 0, ele vai ficar em cada coluna. Então, só tem números menor que 10 na primeira e na terceira coluna. Legal. E se eu fizer esse np_all, ele vai verificar se todos os valores são menores que 90. Por exemplo, vai verificar se todos os valores satisfazem uma condição. Se são menores que 90. Todos os valores são menores que 90? Sim. Todos os valores são menores que 60? Não, tem valores maiores que 60. E aí, vou usar o 10 de novo. Vamos fazer aqui, access igual a 1. Todos os valores são menores que 10? Não. São menores do que 50? Aí, nesse caso, na última linha tem. Na última linha tem só valores menores que 50. E aí, aqui para verificar as colunas, na última coluna e na primeira tem valores menores que 50. Só tem todos os valores são menores que 50, tá vendo? É isso que ele faz. Última função da aula de hoje, para finalizar, o np_where. Então, ele é muito útil, porque ele pode fazer o que você altere valores dentro da sua array. Então, aqui, conforme a condição, né? Eu quero que todos os valores menores que 10, que é o 0 e o 4, como vocês podem ver aqui, eu quero que eles sejam 10. E o resto eu quero manter. Se eu fizer isso, ele vai transformar só o 0 e o 4 em 10. Mas se eu não quisesse manter, eu quisesse que fosse o resto, o que não satisfaz a condição, fosse 0. Aí tudo viraria 0. Tá vendo? Então é bem útil aqui. Você pode fazer uma condição, uma condição diferente aqui, por exemplo, só os números pares, que nem naquela vez lá. Eu quero só os números pares sejam 10 e o resto seja 0. Tá vendo? Ele vai pegar só os números pares. Legal. Então, finalizei a aula por aqui. Obviamente não dá para falar tudo que a capacidade da biblioteca faz. Ela tem muito mais coisa. Eu quero que eu desafio vocês a entrarem aqui, clicarem na documentação. Então, esse arquivo aqui vai estar aqui na descrição do vídeo. E para vocês que estão com dúvidas ainda de calendário, de listas e tal, eu também peço que vão aqui na descrição do vídeo, cliquem nos links, todos os vídeos passados também tem os links com explicações, com calendário e tudo. Esse notebook vai estar disponível lá também, com explicações e o código que eu fiz. E vocês podem ir testando. Então, eu desafio vocês a fazerem isso e eu tenho um desafio dessa aula. Esse desafio não é a lista que é para ser entregue. Esse desafio é simplesmente um opcional que vocês podem... eu vou até colocar aqui, opcional que vocês podem fazer aí para treinar o que eu falei. Falei muita teoria e tal. Então eu quero que vocês façam esse desafio e testem o que vocês aprenderam. Bem simples. Leiam aqui, podem pausar o vídeo, fazer. Eu vou finalizar a aula por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês até agora no curso. Eu realmente agradeço por vocês estarem assistindo. Eu acho muito legal o feedback que vocês estão dando, todas as ideias, as críticas que vocês dão até, porque ajuda a gente a crescer. Então escreve aqui embaixo. Quem ficou até agora no vídeo, eu quero que vocês escrevam aí FEADEV, quero mais curso. E aí a gente vai continuar fazendo as aulas e a gente vai continuar fazendo conteúdo para vocês, que a gente gosta muito disso. É muito gratificante dar essa aula para vocês, ter alunos que estejam animados para aprender Python. É uma coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia aqui dentro da entidade, então eu parabenizo vocês mais uma vez e bons estudos para vocês. Continuem com a gente. Até a próxima.